Você já pensou? E quando a triangulação do narcisista não funciona? O que acontece? Você quer saber? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje nós estaremos tratando desse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Como nós já vimos, a triangulação é uma das estratégias de manipulação do narcisista que é mais utilizada. As pessoas que têm esse traço narcisista, eles costumam fazer de vez em quando esse teste com as suas vítimas, porque consiste em envolver uma terceira pessoa no relacionamento, seja essa uma pessoa, um ex-parceiro, uma ex-parceira, pode ser um amigo, uma amiga, um familiar qualquer, seja qual for, seja real ou seja imaginário, é a forma como ele tem de criar uma competição, criar uma insegurança, um ciúme, uma culpa, né? Ou um conflito com a sua vítima. O objetivo, lógico, não é fortalecer o relacionamento dele com a sua vítima. Muito pelo contrário. É justamente manter o controle emocional sobre aquela pessoa, sobre aquela vítima. Entretanto, existe um momento em que essa estratégia, ela deixa de produzir os efeitos que o narcisista espera. Quando isso acontece, o narcisista ele entra no que nós chamamos assim de reação psicológica emocional. Vamos trazer essa conotação aqui, que são muitas vezes imprevisíveis e muitas vezes intensas. A triangulação, ela pode ocorrer em diferentes contextos, como nós já vimos em outros vídeos aqui do nosso canal. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser onde o narcisista compara a atual relação com a relação antiga, pode ser no âmbito familiar, juntando as famílias e comparando filho com filho, filho com mãe, mãe com pai, e essas coisas todas que acontecem. No trabalho, quando ele estimula uma certa rivalidade entre os colegas, trazendo uma angústia muito grande para o âmbito profissional, desde que, logicamente, traga atenção sobre ele, porque ele gosta da atenção, e em todo caso o objetivo é dividir para controlar. Viu? Então, a triangulação, quando ela perde a força, ela perde justamente nessa condição em que envolve um certo desenvolvimento por parte da vítima de uma consciência sobre esse mecanismo. Ou porque foi orientada por um profissional, ou porque teve um apoio familiar ou amigável para se identificar essas investidas. Porque quando a vítima toma conhecimento desses fatos, ela começa a criar uma certa autonomia. E ela não se deixa envolver pelas manipulações do narcisista. E quando a pessoa percebe que está sendo induzida, a competição, ao sentimento de inferioridade, ela passa a responder com mais racionalidade. E o que o narcisista não aceita e não suporta é que sua vítima se conscientize das suas manipulações. O que antes provocava ansiedade, agora é reconhecido como uma estratégia de controle. Então, outro fator que enfraquece a triangulação é o fortalecimento da autoestima da vítima. Quando a vítima, ela antes dependia com insegurança, com
as comparações feitas pelo narcisista, ela ficava insegura, mas agora de repente ela aprendeu uma outra forma, porque ela está assistindo aqui os vídeos do Aconselhando Vidas. Ela agora já aprendeu como lidar com certas situações. Então, aquilo que o narcisista mais dependia era da insegurança, da baixa autoestima, dos efeitos das comparações. E quando ela reconhece seu próprio valor, a vítima deixa de buscar validação constante. O narcisista, por sua vez, que precisa dessa validação, ele passa a sentir uma certa escassez nos suprimentos narcisistas dele. Então ele passa a reagir de uma forma um tanto quanto exagerada. Com uma comunicação direta, a vítima começa a descobrir alguns pontos fracos do narcisista. E muitas vezes ele vai tentar ludibriar a vítima, distorcendo a verdade. Ele distorce informações, ele transmite uma informação verdadeira pela metade. Ele cria conflito entre 2 ou 3 pessoas para tirar o foco dele. Ele cria narrativas justamente quando ele vê que os assuntos giram em torno dele. Então ele cria ambientação, ou seja, ele cria outras narrativas para que você mude o foco. E porque você mudou o foco, ele vai dizer, ainda bem que ela está prestando atenção nisso, não está mexendo com essa parte aqui, que para mim é perigoso. Mas quando você é consciente, você não muda de foco por causa da narrativa dele. Você permanece batendo naquela tecla até que ele se revele. E esse é o maior medo do narcisista, quando ele faz a triangulação e você não corresponde a essa expectativa dele. Então, quando percebe que a triangulação não está funcionando, o que é que o narcisista faz? Lógico que ele jamais vai aceitar a perda do controle de forma tranquila. Então, o que é que ele faz? Ele costuma intensificar a sua estratégia. Intensifica mesmo. Então, ele pode aumentar as provocações, ele vai recorrer à vitimização, que é muito comum. Essa vitimização é para chamar atenção para que você olhe aquilo que ele está apontando, não para a realidade dele. Ele começa a espalhar boatos a respeito da vítima. Ele cria novos conflitos, ou até mesmo recorre a um método punitivo dele, que é o silêncio. Você já notou que quando você confronta um narcisista manipulador com a sua realidade, ele se cala? Tem um momento que ele tenta argumentar de todo jeito. Quando ele vê que não consegue, ele se cala. É o que nós conhecemos aqui no Nordeste como ele se intriga da pessoa. Ele fica intrigado mesmo. Ele não fala com a pessoa. Ele passa por você calado. Ele não olha para você. Ele não diz uma palavra. Você fala com ele e ele não responde. Isso se chama silêncio punitivo. Ele quer lhe punir por aquilo que você fez, que foi negar a ele o suprimento narcisista que ele tanto precisa. E agora, porque você é consciente, você está sabendo disso, porque você assiste o canal Aconselhando Vidas, então ele agora vai ficar com raiva de você. Você está entendendo? Então, esse tipo de manipulação é muito comum.
O objetivo continua sendo o mesmo: provocar uma reação emocional em você, para que você desista, para que você devolva a ele a sensação de controle que ele tanto precisa, que ela tanto precisa. Em alguns casos, o narcisista, ele procura novas pessoas para exercer o papel de aliado, né? Ou mesmo de substituto. No caso, ele procura outras pessoas para ser substituto da sua vítima. Isso acontece porque a necessidade de validação e controle permanece muito forte na vida dele ou dela. Se uma vítima deixa de responder à manipulação, ele frequentemente direciona a sua atenção para alguém mais vulnerável, para alguém que esteja mais suscetível às suas táticas. Para quem está em recuperação emocional, é importante compreender esse caso. Não participar da triangulação do narcisista não significa vencer uma disputa entre você e ele. Significa, muito pelo contrário, escolher preservar a sua saúde mental e emocional, preservar a verdade dos fatos, porque a verdadeira vitória não consiste em convencer o manipulador que ele está errado. Ele sabe que está errado, você sabe que ele sabe que está errado, e você sabe que ele está errado. Então, não é convencê-lo de que ele está errado. Então, a questão é deixar de alimentar aquele ciclo que sustenta o seu comportamento abusivo. Entendeu aí? Então, a melhor resposta para a triangulação é manter limites claros, fortalecer a sua autoestima, e para isso você vai precisar de ajuda. Por isso nós informamos, porque aqui o nosso canal é informativo e educacional. Sempre informamos que procure um profissional da área mental, da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, certo? Converse com eles. Na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, tem psicólogos maravilhosos que poderão lhe ajudar, tá certo? Então procure, converse com ele. Quando você deixa de participar dos jogos do narcisista, da triangulação que ele faz, seja com ex, seja com parente, seja com amigo, seja com colega de trabalho, quando você deixa de participar desses jogos, as regras, elas perdem a eficácia. Elas perdem o sentido, porque o narcisista ele não consegue mais lhe atacar como ele gostaria. Então, no fim, a triangulação narcisista, ela só funciona enquanto encontra alguém disposto a ser, vamos dizer assim, vulneráveis a esses ataques. Ainda que inconscientemente aceite entrar nessa disputa desnecessária. Desnecessária. Quando há consciência, quando há equilíbrio emocional, quando há confiança em si mesmo, o controle do narcisista começa a desaparecer. E é nesse momento que a recuperação deixa de ser apenas uma esperança e passa a se tornar uma realidade possível. Lembre-se, o narcisista, ele não é alguém que desiste fácil. Então se prepare para você ter várias investidas de contrapartida da parte dele.
mas isso não enfraquece a sua capacidade de reação. Procure ajuda. Se você acha que não pode combater essa situação sozinha, procure ajuda profissional. E vocês juntos vão criar um novo roteiro para a sua vida e vai ser orientado dentro daquilo que você precisa fazer para conseguir sair dessa situação de cabeça erguida, restaurada na sua identidade, na sua autoestima, na sua consciência de quem é, do seu valor, da nova perspectiva que você vai encontrar na sua vida, tá certo? Então, se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue, compartilhe esse canal, comente aqui o que você está achando, porque eu leio todos os comentários, tá certo? Mesmo que um pouco atrasado às vezes, mas eu leio todos. E eu quero ler o seu comentário também, tá bom? Então nós ficamos por aqui e eu quero lhe encontrar no nosso próximo vídeo.